Eu não gosto de falar sobre violência, sobre crime, não gosto. Mas é algo que eu conheço de perto, essa situação lá de Dom Pedro, Maranhão, porque eu sou daquela região e alguns anos atrás eu tinha um jornal lá na região chamado Folha do Maranhão Central. Era um jornal em parceria com o advogado aqui de Imperatriz, o doutor Marco Aurélio Gonzaga Santos, que também é lá de Dom Pedro, né? E a gente acompanhou de perto essa situação, né? E agora parecia que estava tudo calmo, tudo quieto. De repente ontem o Maranhão inteiro foi surpreendido com a execução. Na verdade foi uma execução mesmo, né? Do ex-vereador Fares Miguel, né? Em Dom Pedro. Lembrando muito toda aquela coisa do passado, da pistolagem, né? E a cidade está vivendo esses momentos de tensão e perplexidade após esse crime brutal registrado na tarde desta segunda-feira. O ex-vereador Fares Miguel Peixoto foi executado a tiros por 2 homens em uma motocicleta no momento em que chegava em sua residência. As imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos que fugiram logo em seguida. Mas o caso ganha contornos ainda mais dramáticos, meus caros amigos, por ser assustadoramente semelhante ao assassinato do pai dele, o pai de Fares Miguel, o ex-deputado Adilson Peixoto, conhecido como Peixotinho, morto em circunstâncias parecidas no ano de 2013. Na época, Fares chegou a relatar em reportagens que vinha sofrendo ameaças de morte. Agora a polícia investiga as possíveis conexões entre os 2 crimes que marcaram a história da família, de mais de uma família. Tem a outra família também, a família Freitas, né? Que marcaram a história tanto da família Peixoto quanto da família Freitas, né? Lá de Dom Pedro, né? Na verdade, morreram muitas pessoas nos últimos anos dessas 2 famílias que parece que é uma briga de família que começou lá atrás, a briga pela presidência da Câmara Municipal de Dom Pedro, né? É uma briga política e se tornou depois uma briga pessoal entre família, né? Olha, até agora não há confirmação oficial sobre essa motivação, né? Eu estou aqui falando o que eu sei da época que acompanhei como jornalista, que fiz várias matérias sobre isso, né? As informações que circulam ainda são preliminares, muitas vindas de redes sociais e blogs, né? O que a gente tem que sempre analisar bem. Bom, o Fares Miguel já tinha sofrido uma tentativa de assassinato em 2015, quando levou tiros em São Luís e sobreviveu. Ele era filho do ex-deputado Adilson Peixoto, conforme eu falei, que também foi assassinado em Dom Pedro. Existe um histórico de violência envolvendo figuras políticas da região. Primeiro mataram do lado da família Freitas, mataram um açougueiro, ex-vereador também, né? O Antônio Diogo. O crime foi tão brutal que o pistoleiro, na hora que detonou ele, foi lá e cortou a orelha dele e levou, desse Diogo. Pouco tempo depois mataram, do lado da família Peixoto, mataram o ex-deputado, o Adilson Peixoto. Aí de lá pra cá, meus amigos, olha, só de 2013 até 2015 por aí, morreram 9 pessoas do lado da família Freitas, né? Eu vou passar uma matéria já aí que tem o Toinho, tem o Diogo, né? Tem várias pessoas que foram, tem até que fala que tem 3 ainda que estão foragidos, esses aí foram presos, depois foram soltos e foram mortos também, né? Quando é agora, acontece esse assassinato do Fares Miguel. O Fares Miguel, ele andava em carro blindado, né? Mas ontem parece que ele era o dia mesmo, né? Ele esqueceu o carro blindado, andava num carro comum e os caras chegaram e detonaram ele. Vamos ver aí esse trecho aí desse, como é que é o nome? É do Instagram? É do Matheus, né?
ele é lá da região, lá de Dom Pedro. Ele fez aí uma retrospectiva de uma matéria que saiu na época na Mirante. Vamos ver rapidinho, depois eu falo mais. O ex-deputado Edilson Peixoto foi morto dia 25 de julho com cerca de 9 tiros, a maioria no peito. 5 dias depois, a Polícia Civil prendeu Valdete Gomes de Freitas, sob suspeita de ser um dos mandantes do crime. O outro seria o irmão dele, Antônio Gomes de Freitas, o Tônio Diogo. Valdete e Antônio são irmãos do ex-vereador Diogo Freitas, que teve a orelha levada por seus assassinos dias antes da morte do ex-deputado. No andar da investigação, a Polícia Civil achou uma conexão entre os dois casos. De acordo com o delegado regional Paulo Franco, que também acompanha o caso de perto, a família de Diogo Freitas, que até agora não colaborou em nada com as investigações da polícia, teria feito declarações comprometedoras. Depois delas, crimes de pistolagem teriam voltado a ocorrer aqui em Dom Pedro. Um deles, na opinião da polícia, teria tirado a vida do ex-deputado. Foi veiculado pela própria família do Valdete, do Antônio, que qualquer pessoa que eles sonhassem que estivesse envolvida com esse crime seria também executado. E eles citaram o nome de diversas famílias que supostamente poderiam estar envolvidas, e uma delas era do ex-vereador Peixoto. Como 3 suspeitos de envolvimento ainda estão soltos, entre os quais os 2 supostos executores, quem diz estar sob ameaça de morte constante agora é o filho de Edilson Peixoto, o vereador de Dom Pedro, Fares Miguel. Por onde eles passam, eles dizem inclusive que já deixaram até pistoleiros pagos para me matar por conta de eu ter denunciado esse fato à polícia. O vereador Fares, nesse momento, teme pela própria vida? Não tenho dúvida, com certeza. Até porque se trata de pessoas que vivem disso. É um grupo de extermínio. Há 20 anos eles agem no interior do Maranhão e eu acredito que dezenas de vidas já foram tiradas por esse... Aí você viu o próprio Fares Miguel na época dizendo que temia pela vida dele. Demorou muito, né? Pegaram ele agora. Demorou, porque eles estavam... Depois disso, aí morreu o Valdete, que já havia sido preso como um dos mandantes. Morreu o Toinho, e esses outros 2 ali envolvidos, que teriam sido os executores, também morreram. Há uma conversa aí de bastidores que ao todo aí a família Peixoto teria junto com a outra família, dos 2 lados, teriam morrido aí 43 pessoas naquela região. Não, na região não, no Brasil inteiro. Por onde tinha um, o sujeito ia lá e executava, né? Então é uma guerra pesada, né? Só que agora eu acho que acaba mais, porque dos 2 lados não tem mais ninguém que tenha a coragem de mandar executar um dos 2 lados, né? Não tem mais, né? Eu não estou aqui afirmando nada, eu estou dizendo que é o que rola lá na região. É o que as investigações dizem, né? Que tudo isso trata-se de uma guerra de família, assim como acontece lá no Pernambuco, para lá, e que começou aí por uma disputa política pela Câmara Municipal de Dom Pedro. A família Freitas não era diretamente, eles eram, vamos dizer assim, eles patrocinavam um grupo em Dom Pedro, um grupo político, né? E aí tinham proteção, né? Tinham proteção, toda essa coisa. Hoje acabou. Então a maioria deles foram exterminados, da família Freitas. E agora acontece aí a morte desse ex-vereador, né? Bom, eu só sei de uma coisa, minha gente. A ser verdade tudo isso, que é uma disputa entre famílias, quem com ferro fere, com ferro será ferido. É o que diz o texto bíblico, né? Quando Jesus foi preso, que os caras chegaram para prendê-lo, Pedro sacou de uma espada e cortou a orelha de um dos que estavam lá para prender Jesus. E Jesus o repreendeu. Guarda a tua espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.